Todo ditador exagera, abusa do seu poder, dizendo defender a democracia ou um bem maior. E, para fazer isso acontecer... E o Alexandre de Moraes está sentindo a pressão, eu tenho falado para vocês. Esse negócio de achar, ele tá todo macho lá, ele deu uma entrevista um dia todo macho, não porque ninguém... Os inimigos internos, externos da nossa democracia, que não sei o que lá, e pipipi, popopó. Ele tá falando macho pra caralho ali, mas o cozinho dele não passa nem Wi-Fi, meu amigo. O cara tá emparedado pra cacete ali. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Banco bloqueia contas e cartões de Carla Zambelli. É isso mesmo. Instituição financeira agiu por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O Banco Itaú bloqueou contas e cartões de débito e crédito da deputada federal licenciada Carla Zambelli. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes tinha dado um prazo de 24 horas para as instituições financeiras informassem sobre o bloqueio de contas vinculadas a Zambelli, depois que ela deixou o Brasil. A instituição financeira informou ao Supremo que encontrou R$ 2.118,28 em uma conta corrente em nome de Zambelli e R$ 5 em uma poupança criada pela deputada licenciada. As informações são sigilosas, mas ficaram disponíveis no site da Corte por 10 minutos, segundo o jornal Folha de São Paulo. Os valores são baixos diante dos 285 mil que Zambelli disse ter arrecadado em uma vaquinha feita por meio de Pix antes de sair do país. Certamente Zambelli não é boba, previu que o STF iria fazer e deve ter transferido o dinheiro para uma outra conta no exterior. Moraes mais uma vez deu com os burros na água. E não precisa de vaza-toga, a Globo vaza ao vivo. É isso mesmo. A jornalista da Globo News, Daniela Lima, revelou uma troca de mensagens com o ministro do STF. Durante a conversa, o magistrado vazou a real situação de Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um trecho do jornal da Globo News que a Pancosta 21 é o handle dela aqui no X, ela descobriu que foi censurado esse trecho. Olha que coisa, é um trecho muito curioso. É um trecho em que a Daniela Lima ri do fato da Carla Zambelli estar sendo perseguida, e daí fala que um ministro do STF teria dito a ela que por ele prendia todo mundo e que mas o Alexandre de Moraes está emparedado. Olha que coisa curiosa, né? E o que chama mais atenção nessa história toda é o fato de que esse trecho foi retirado depois. Se você for lá na Globoplay, você sabe que você pode ver toda a programação da Globo News lá na Globoplay, né? Esse trecho não está mais lá, eles censuraram. O ministro do STF, ou o Alexandre de Moraes, não gostou da Daniela Lima ter falado que ele estava emparedado, ou que esse ministro, por ele, prendia todo mundo, né? Olha que coisa, vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui dá duas dicas importantes pra gente. Primeiro, aquilo que a gente já sabia, né? A gente já sabia, mas agora a gente tem a confirmação de que o pessoal lá vê mesmo o Alexandre de Moraes como emparedado. Ele não está podendo fazer nada porque ele sabe que está com problemas, né? E outra coisa é o fato de que o pessoal não gostou que a Daniela Lima falasse isso não. Ele está emparedado e está com medo disso transparecer. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais o pessoal percebe ele como fraco, mais fraco ele fica. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Não Sabe Limpar o Furico Dele, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Globo News cortou as falas da Daniela Lima, mas então se você procurar aqui, ó, a Pan, ela mostra aqui, ó, que você vendo aqui na programação da Globo News, simplesmente não aparece essa fala. Aqui, ó, estão falando exatamente da Carla Zambelli, que a Zambelli cometeu crime, foi foragida da Interpol e não sei o que lá. Federal. E as respostas que ninguém virou e falou assim, não. Mas disseram, olha, ainda tinha recurso. Mas o ponto em que falava a coisa foi cortado da Globo News. O ponto é essa, ela vai procurando aqui vários momentos aqui e simplesmente sumiu aqui. Estão falando de tá toda a programação aqui normalmente como deveria ser, mas o trecho exato que a Daniela Lima fala essa frase simplesmente sumiu. Mas qual é essa frase originalmente, né? Vamos ver aqui, ó.
Aqui, ó. Aqui, essa frase foi capturada pelo deputado Douglas Gomes. Isso daqui foi gravado originalmente aqui. Então vamos ouvir o pessoal falando aqui. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Ela achando engraçadíssimo, né? Rindo muito dessa história toda, né? Afinal, para quem tá vendo os outros sendo perseguidos, é divertido pra caramba, né? O problema é quando a ditadura se volta contra você, Daniela. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Não ache que porque você tá lambendo o saco dos ministros do STF que você não vai ser vítima um dia, tá? Ó, já mandaram você tirar o trecho da reportagem do ar. Olha que pode vir coisa pior, hein? Mas ela tá rindo aqui, tá achando muito engraçado a Zambelli ser perseguida, né? Você que informou. Aí às 11h25 o ministro responde. Essa parte agora que é importante, né? Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas ela... Se fosse preventivo, eu ia dizer que é ditadura. E é ditadura mesmo, né? Ele está perseguindo abertamente o pessoal da direita no final das contas, né? Evidentemente que a gente sabe que o julgamento dela foi injusto, eu disse isso. Eu só esclareço e deixo claro de novo, o caso dela é mais sério que do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. Teve perseguição? Pode ter tido também. Mas a verdade é que o caso dela tem um crime de verdade, né? Mas vamos lá. Isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até o momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse... Não, peraí. Aí ele fala assim, não, mas aí a deputada já está falando que é perseguição. Mas aí, segundo o juiz que ela está conversando ali, mas só ela está falando isso. Não, não é só ela que está falando isso, não. Esse ponto é importante pelo seguinte... É lógico que todo mundo da direita está falando isso que é perseguição, né? O que ele quer dizer vai ficar claro em seguida. O que ele quer dizer com só ela está falando isso, fica claro em seguida, olha só. Esse relator, estava todo mundo preso, mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Olha só. Ele diz o seguinte, o Alexandre está emparedado pelos isentos da mídia, do Congresso e ou seja, essas são as outras pessoas que ele está falando. E aí que é o ponto importante que eu falo para vocês. É lógico, eles não estão nem aí para o que nós falamos, né? Eles querem destruir o bolsonarismo mesmo, eles querem destruir o pessoal da direita aqui no Brasil de qualquer forma. O problema deles é que tem gente que ele chama de isentos, olha que coisa, que não quer abraçar ali a luta completa contra o bolsonarismo, que não quer... Como assim esse pessoal fica na isenção, essa isentosfera, que não quer bater no bolsonarismo e coisa e tal? Repara como é que o Alexandre de Moraes está efetivamente numa caçada contra a direita, uma caçada contra os bolsonaristas. E esse outro ministro, que eu não sei quem é, mas eu acho que é o Gilmar Mendes, né, que justamente, é o que eu falo, são os dois que querem reviver o PSDB. O problema deles é esse. E a preocupação deles é que, poxa, tá ficando tão feio o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que tá ficando estranho esse negócio, né? E parece que eles não veem desse jeito. Não, que temos que bater mesmo, temos que ressuscitar o PSDB de qualquer jeito, tem que bater no Bolsonaro de qualquer forma e coisa e tal. Aí, ou seja, o Alexandre de Moraes está emparedado porque a mídia está vendo as lambanças que ele está fazendo, ou parte da mídia, o que ele chama de mídia isenta, né? Então, por definição, se existe uma mídia isenta, existe uma mídia que não é isenta, né? Certamente a Globo não é isenta, certamente ela tá ali, né? Vestiu a camisa do Alexandre de Moraes, temos que bater na direita mesmo, não sei o que lá. Como pode isso daí? Então, olha quanta informação importante a gente tem aqui. Então, esse trecho, você vê que é terrível, né? Mas o mais interessante é que, de novo, ele foi retirado da edição da Globo News. Cortaram o trecho. É lógico que na internet não existe isso de cortar o trecho, né? Uma vez que foi falado, tem gravado aí num monte de lugares, o Gustavo Gaia falou isso também aqui no canal dele, coisa e tal. Você já tem num monte de lugar isso daqui, né? Aqui, ó, o Hugo Freitas fala isso daqui, ó. Segundo outro ministro do próprio STF, o ministro Alexandre de Moraes estaria se sentindo emparedado e por isso estaria fazendo ele atenuar as decisões. Ou seja, tem gente lá no STF mais radical que o Alexandre de Moraes, alguém que é mais ainda, que é mais perseguição contra Bolsonaro lá no STF, né? E o Alexandre de Moraes está sentindo a pressão. Eu tenho falado para vocês. Esse negócio de achar ele tá tudo macho lá, deu uma entrevista um dia todo macho. Não, porque ninguém... Os inimigos internos, externos da nossa democracia, que não sei o que lá, e pipipi, popopó. Ele tá falando macho pra caralho ali, mas o cozinho dele não passa nem Wi-Fi, meu amigo. O cara tá emparedado pra cacete ali.
Aqui, ó, que os outros ministros do STF também estão ressentidos com esse emparedamento, porque desabafam xingando os responsáveis, sarcasticamente de isentos. Ou seja, não pode ser isento, não. Repara a ironia da coisa. Um grupo de juízes, juiz, por definição, deveria ser isento, né? O juiz tem que ser isento, né? Não, mas não tô, a isentosfera, esse pessoal que fica em cima do muro, que não quer bater na direita e coisa e tal. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, eu fiquei com medo agora, hein? Eu tô sentindo que pelo menos se depender desses dois ministros aqui, ó... Não, olha só, que os outros ministros da STF também estão se sentindo ressentidos com esse emparedamento, xingando os responsáveis de isentos. Ou seja, isentos que os bolsonaristas usam contra eles, queriam que fosse do time deles e jogam contra. Quem sabe, né? Ficamos sabendo também que quem tem força para emparedar o Alexandre de Moraes não é o Elon Musk, são os isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Não, você não está entendendo, caro Hugo. O que acontece aqui é o seguinte, a ação do Trump contra o Alexandre de Moraes está deixando o pessoal da mídia, do mercado e do Congresso apavorado, porque eles sabem o tamanho do buraco que isso pode jogar o Brasil. Eu já falei para vocês, esse pessoal está sabendo que essa luta é uma luta inglória. E principalmente, muita gente no Congresso, principalmente, já percebeu o erro original do STF. O erro original do STF é achar que o Bolsonaro era um acidente de percurso. Não, um detalhe é um erro. É um detalhezinho ali, uma pedra no caminho, que a gente tem que acabar com isso daí, que aí a democracia brasileira vai seguir adiante. Não, não é isso. O Bolsonaro mostra uma inflexão política brasileira. O povo brasileiro está indo para a direita. Então, o pessoal do Congresso sabe que é inútil brigar, destruir Bolsonaro ou tentar destruir Bolsonaro. Não, não tem jeito. Democracia funciona assim. Onde o povo está indo é para lá mesmo, né? O que está acontecendo é que os isentos da mídia são aqueles que estão olhando, igual eu olho para o Alexandre de Moraes, e falo, caramba, esse cara está igualzinho o golpe de 64. Daqui a pouco a Rede Globo vai ter que estar escrevendo cartinha pedindo desculpa por ter apoiado a ditadura do mesmo jeito. Os métodos são o mesmo, né? Do mercado, porque está vendo as sanções da Lei Magnitsky lá e estão vendo que, caraca, vai ser uma bomba esse negócio no Brasil. Isso vai ser uma bomba para o Brasil e ninguém quer que o Brasil afunde. Nem o pessoal da elite aristocrática socialista brasileira quer isso, porque significa que eles ficam mais pobres também, né? Então, ou seja, esses são os isentos que ele chama de isento, porque na visão dele tinha que vestir a camisa, igual a Daniela Lima, né? Vamos todo mundo destruir os bolsonaristas, não tem esse negócio não, só pode ter um partido aqui no Brasil. Ou seja, no que depender desse ministro específico que falou com a Daniela Lima, que eu acho que é o Gilmar Mendes, eu não tenho certeza. Eu acho por quê? Porque, como eu falo para vocês desde o início, o esforço todo desse pessoal é para reviver o PSDB. Não vão conseguir, mas o que eles querem é isso, é reviver a centro-esquerda. E só tem ele no STF que sobrou, né? Da turma do PSDB, da centro-esquerda ali, só tem o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, são os dois. Então essa é a visão que eu tenho, posso estar errado, não tenho nenhuma prova disso, né? Por raciocínio reverso também ficamos sabendo quais são os agentes ocultos corresponsáveis pelo momento, ou seja, são as outras, né? Quem não é esse isento, ou seja, quem vestiu a camisa mesmo, quem está querendo destruir a direita no Brasil, quem está cismado que tem que fazer tudo contra os bolsonaristas. E olha só, o que ela falou é importante porque depois o pessoal foi lá e cortou. Fez censura, tá vendo? Toma cuidado, Daniela, você tá rindo pra caramba de perseguição, tá vendo, Daniela? Tem que tomar cuidado com ditadores como Alexandre de Moraes, esse negócio de cortar, de censurar, de perseguir pessoas, um dia a perseguição vira contra você, toma cuidado com isso. Alexandre de Moraes está descontrolado, ele pode a qualquer momento fazer qualquer coisa porque ele simplesmente está acuado, ele não tem para onde sair nessa história, né? Então, é muito significativo esse fato aqui. Então, fatos importantes. Alexandre de Moraes está emparedado. Ele está se sentindo com dificuldade, é óbvio. Por mais que ele grite ali que não estou muito forte, que vamos destruir os inimigos da democracia e pipipi popopó, ele está com o cu na mão. Segunda coisa, tem gente no STF que quer que ele seja mais radical ainda. Eu acho que é o Gilmar Mendes, mas eu não sei, né? Tem gente lá no STF que quer que ele seja mais radical. E esse pessoal culpa a isentosfera, segundo eles, a imprensa que está em cima do muro, que ainda não vestiu a camisa de que temos que politizar o STF mesmo. Isso faz muito sentido, sabe? Porque é aquilo que eu falo para vocês, a esquerda está morrendo no mundo. O que sobrou para a esquerda lutar é o judiciário, é o último bastião da esquerda. Esse ministro sabe que se o judiciário parar de perseguir a direita, acabou para a esquerda. A esquerda já era, não vai ter mais. E aí, o que essas pessoas que estão nessa isentosfera que eles estão falando aqui, são as pessoas que já perceberam que mesmo o STF perseguindo a direita vai continuar, porque é um movimento que é muito maior.
do que simplesmente o Bolsonaro. É muito mais estrutural na política brasileira do que esse pessoal acha que é. E aí, no final das contas, essa é a preocupação dessa imprensa. O pessoal não quer ser pego na situação da Rede Globo de 64, de apoiar um golpe, né? E que a Rede Globo claramente vestiu a camisa do golpe e está de novo apoiando o golpe hoje em dia, né? Muito esclarecedor esse vídeo da Daniela Lima, né? Principalmente pelo fato dela ter apagado ele depois. Ele sabe que ele vai sair derrotado, porque ele não tem a verdade ao lado dele. Pergunto a vocês, há quanto tempo está aberto o inquérito das fake news? Desde 2019, 6 anos. E provou o quê? Nada. Na história do STF tem jurisprudência onde, com muito menos tempo de investigação, inquéritos foram trancados porque ultrapassaram o limite do razoável de uma investigação. E por que contra o Jair Bolsonaro isso daí não vale, né? Todo ditador exagera, abusa do seu poder, dizendo defender a democracia ou um bem maior. E, para fazer isso acontecer, esmagam as liberdades do seu povo. É o que eu falo, o golpe da Disneylândia. Né? No momento em que Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, eu fico imaginando o seguinte, né? Imagina você falar para um país que realmente já viveu uma ditadura ou teve um golpe de Estado, você falar para eles o seguinte: vamos dar um golpe. Primeiro, eu vou esperar sair da presidência. Mas antes disso, eu vou nomear os chefes militares do meu sucessor, a quem eu quero derrubar. Depois, no segundo momento, 1 dia ou 2 dias antes de acabar o meu mandato de presidente, eu vou viajar para outro país. Mas vocês aí, 1.500 pessoas que eu estou mandando para dar o golpe, por favor, sigam firme e forte. A propósito, quando forem no fatídico dia de derrubar o governo, vocês vão sem armas. Ora, isso tudo daí é surreal o que está acontecendo com o Brasil. O próprio ministro da Defesa do Lula, José Múcio, disse que não foi golpe. O Gilmar Mendes, pouco tempo depois de 8 de janeiro, numa entrevista, salvo engano para uma TV portuguesa, disse que na verdade foi uma baderna, que foi longe demais. E é isso daí. E quantas vezes a esquerda já não fez atos muito piores? Já rolaram carro para dentro da Câmara, já deram flechada em perna de policial legislativo federal, já machucaram mais de 30 policiais militares durante manifestações do MST, tocaram fogo no pé de ministérios durante o governo Bolsonaro. E essas pessoas não foram sequer investigadas. Isso tudo é falácia, é tudo espuma. Essas pessoas, né, tanto do 8 de janeiro quanto generais ou pessoas aí que estão presas nesse momento, Kid Preta, etc., eles estão pagando o pato para que o Alexandre de Moraes construa a narrativa que ele entenda pertinente para justificar uma condenação do Jair Bolsonaro. O meu inquérito agora, adivinhe quem é o relator? Alexandre de Moraes. Atraiu por prevenção. O cara que Glenn Greenwald disse que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro nas conversas de WhatsApp dos assessores de Moraes. Esse é o cara imparcial? É o juiz natural de um caso para julgar meu? Logo eu que estou aqui no exterior denunciando os abusos que ele tem cometido? Ele vai me julgar? São sucessivos abusos. E para piorar agora, né, quando nós somos perguntados aqui nos Estados Unidos sobre todo o sistema do qual o Alexandre de Moraes conduz essas perseguições, a gente tem que, obviamente, falar o nome do PGR, porque ele está alinhado com o Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que eu denuncio aqui no exterior, virou o acusador do meu processo. É a pessoa que vai me investigar. É como se numa guerra de vizinhos, né, um conflito, uma briga entre vizinhos, um deles fosse ser o acusador e o juiz do caso. É claro que todo mundo sabe o resultado final disso. Assim como meu pai está jogando um jogo de cartas marcadas, onde ele já está condenado, esse inquérito visa também me condenar. Provavelmente para me tirar da corrida de 2026, né, para não me dar a chance de concorrer a qualquer cargo que seja na eleição do ano que vem. O objetivo do Moraes é claro: acabar com o movimento liderado por Jair Bolsonaro. É só esse. O meu trabalho aqui nos Estados Unidos ele se tornou único. Então tornou-se muito mais importante a gente estar aqui nos Estados Unidos fazendo esse trabalho para segurar o ímpeto ditatorial do Alexandre de Moraes e as pessoas que o rodeiam, do que estar no Brasil.